E aí pessoal, Shibuya aqui de novo, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o exame de proficiência em inglês que é exigido normalmente para quem é de uma língua estrangeira nos processos de candidatura ao PhD, que é o TOEFL. Se você está se candidatando para fazer um PhD aqui nos Estados Unidos, mas é de um país cuja língua oficial não é o inglês, você provavelmente vai ter que fazer uma prova de proficiência para demonstrar que você tem o conhecimento necessário para fazer o PhD aqui. E existem vários testes de proficiência diferentes, mas normalmente para a universidade americana o que se espera é que você tenha um exame de proficiência chamado TOEFL. O TOEFL é uma prova de inglês que você pode fazer em vários lugares do mundo, tem cerca de 4 horas de duração e nessas 4 horas você vai ser testado nas várias partes do inglês. Ler, escrever, escutar e falar inglês. Então são 4 partes diferentes da prova e cada uma dessas partes pode ter uma nota que vai de 0 até 30. Ou seja, a nota total do TOEFL vai de 0 até 120. Universidades diferentes vão ter requisitos diferentes em relação a qual é a nota mínima que você tem que ter no TOEFL. Por exemplo, aqui na Universidade de Houston, você tem que ter pelo menos uma nota de 105 desse total de 120 para você poder se candidatar a um PhD na Universidade de Houston nessa área de marketing. Em outras universidades, em vez de ser 105, vai ser 100. Em outras universidades, eles vão ter requisitos específicos para cada uma dessas partes da prova. Vai ter que ter, por exemplo, pelo menos 25 em cada uma das 4 sessões. Então, universidades diferentes vão ter requisitos diferentes. E no caso do TOEFL, uma nota perfeita não significa muita coisa. Se você atingir o mínimo que é exigido, normalmente já é o suficiente. O pessoal não quer um cara perfeito, ele quer alguém que tenha pelo menos o mínimo necessário. Só que esse mínimo necessário normalmente é consideravelmente alto. Quem já fez a prova do TOEFL sabe que 105 pontos mínimo não é tão pouco assim. Para quem tira 105 pontos já é um cara muito bom no inglês normalmente. E independente do TOEFL, se você está se candidatando para fazer um PhD nos Estados Unidos, você tem que ser bom no inglês. Então o que eu vejo é a maioria dos candidatos que vão fazer um PhD nos Estados Unidos, eles não estão muito preocupados com o TOEFL e se garantem no inglês. Porque você está se candidatando para fazer um programa em que você vai ter que escutar em inglês o tempo inteiro, com assuntos complexos. Você vai ter que falar o suficiente para dar aula em inglês para estudantes de graduação. Você vai ter que ler uma quantidade muito grande de artigos com grande velocidade. Então, se você não tiver fluência nessas várias partes de inglês, você vai ter muita dificuldade de fazer um PhD aqui. Se você ainda não está nesse nível, eu recomendo primeiro melhorar o seu inglês antes de se candidatar para fazer um PhD por aqui. A prova do TOEFL eu acho que não tem nada de tão estranho assim, tão inesperado. Você vai ter que ler, vai ter que escrever redações, vai ter que escutar alguma coisa e ver se você entendeu. Eu acho que a parte que é mais estranha e que talvez você tenha que se preparar um pouco mais é a parte de falar inglês. Porque no TOEFL, a prova de você falar não é você conversar com alguma pessoa para ela te avaliar. Você conversa consigo mesmo, sozinho. Você está com um microfone, alguém vai te perguntar alguma coisa e você responde nesse microfone e você tem um tempo bastante limitado para responder isso daí. Então não é uma conversa natural. Mesmo quem está acostumado a conversar em inglês, talvez tenha uma certa dificuldade com o jeito que a prova é feita do TOEFL, já que você tem que responder de maneira muito concisa, com um tempo bastante limitado e você está falando consigo mesmo. Tá? Então, para quem não está acostumado com esse tipo de situação, eu acho que é a parte que pode mais complicar quem vai fazer a prova. O resto, se você souber inglês, você deve conseguir se virar. O nível exigido, em geral, é um nível de um estudante universitário comum. Então, não é nada do outro mundo o conhecimento que eles exigem para quem está querendo seguir uma carreira como essa.